Oi, a paz do Senhor Jesus Cristo, passando aqui para compartilhar com você a palavra de Deus. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Tem curtido, tem comentado os vídeos. Isso é muito importante porque isso dá a certeza de que você ouviu. E você ouvindo, certamente essa palavra vai gerar fé em você. Por quê? Porque a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Quando a gente inclina o ouvido para ouvir, certamente a palavra ela vai gerar em nós fé e credibilidade. Ela vai nos dar um norte. A palavra do Senhor, ela vai nos direcionar o caminho. É a bússola de Deus para o homem, a palavra de Deus. Quero compartilhar com você a palavra do Senhor no livro de Lucas, no livro no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 5, verso 20, diz assim: E vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. Glória a Deus. Olha que coisa linda. E nessa manhã, nessa tarde, eu quero falar de pecado. Ah, irmã Dorinha, pecado. Você só fala vídeo de pecado. Não, mas é o seguinte: o pecado, toda humanidade, todos. A Bíblia diz que todos pecaram e foi destituído da glória de Deus. Quer dizer, o homem foi lançado fora da presença de Deus. O homem ele foi lançado longe da presença de Deus. Por quê? Porque o homem pecou. A nossa natureza, nós herdamos de Adão e Eva, natureza pecaminosa que inclina para o pecado. E Jesus veio exatamente para perdoar o pecado do homem, para tirar o pecado do homem. Por isso que João, ele viu, ele olhou para Jesus, viu Jesus vindo e disse assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava apontando para Jesus, que toda a humanidade era pecadora, mas havia um Cordeiro de Deus que daria a sua vida em resgate da minha e da sua vida. Glória seja dado o nome do Senhor. Eu quero descrever mais ou menos o que é pecado. Como é que o homem se sente no pecado? O homem, quando ele está no pecado, ele não gosta das coisas de Deus. Você fala de Deus, ele fala de Deus, mas não gosta da palavra. Por quê? Porque ele ainda não entendeu que é a palavra que liga ele ao homem. Você não serve um Deus que não fala, não é verdade? E o pecado é mais ou menos assim. Aqui é o homem, aqui é o homem e aqui é o pecado. Uma carga grande que ele não consegue. O que é que domina ele? A carga o pecado domina ele. Ele faz tudo errado. Por quê? Porque o pecado domina ele. Ele não tem domínio sobre o pecado. E Jesus veio fazer o quê, Mandorinha? Tirar essa carga que domina o homem. Pronto, foi perdoado, tirou a carga. Agora o que vai vir? O Espírito Santo de Deus. E agora não mais o pecado domina o homem, mas o homem domina o pecado. Por quê? Porque agora o homem tem o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus vai lhe dar graça e força para você rejeitar a prostituição, rejeitar as coisas erradas, o adultério, rejeitar tudo. E agora o Espírito Santo é quem domina a sua vida. Agora você tem força pelo Espírito de Deus para dominar o pecado. O pecado não vai mais lhe dominar. Por quê? Porque agora você tem a ajuda do Espírito Santo e você não tem mais aquele pecado que lhe dominava. Por quê? Porque Jesus já tirou esse pecado e lhe perdoou. E agora você é livre. Para quê? É como se você fosse um escravo. O pecado faz isso. Você é um escravo e quem domina o escravo? O seu senhor. E agora o Senhor Jesus chega, comprou essa carta de alforria, rasgou essa carta e agora quem vai lhe dominar? Quem está morando na sua casa, o Espírito Santo de Deus, que vai dominar agora o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre você. E aí você é livre. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o Senhor Jesus disse para esse homem: os teus pecados te são perdoados. Por quê? O homem precisa se esforçar para ir a Jesus. Olha, esse homem, o que ele fez de tanto esforço, ele chegou, veio com aqueles homens que vinham com ele, levando ele a Jesus. Por isso que é muito importante a gente convidar as pessoas para aceitar Jesus. Ele vinha aquele homem trazendo ele na cama,
E a casa estava lotada e ele não tinha condição de entrar na casa porque não tinha por onde entrar. Eles abriram o telhado e colocaram aquele homem diante do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E ali, quando Jesus viu o esforço daquele povo, daqueles homens, que aquele homem tinha fé, e aí Jesus disse: os teus pecados são perdoados. Oh, glória a Deus. Você já pensou ouvir isso do Mestre, do próprio Jesus, que tem poder na terra para perdoar pecado? Glória a Deus. Aí Jesus disse assim, e ali aquele povo começaram a murmurar e dizer: quem é esse? Está dizendo blasfema aqui, dizendo que pecados só quem pode perdoar é Deus. E eles não sabiam que Jesus podia perdoar pecado, mas aquele paralítico sabia. Oh, glória a Deus. Muita gente não sabe que Jesus perdoa pecado de verdade, duvida do perdoar daquele que Jesus perdoou, mas aquele homem, ele acreditou que Jesus perdoava o seu pecado. Glória seja dado o nome do Senhor. Aí Jesus disse: qual é mais fácil? Dizer os teus pecados te são perdoados ou dizer levanta e anda? Oh, glória a Deus. Aquele homem, ele ganhou a salvação, o perdão do pecado e ainda ficou sã. Louvado seja o nome de Jesus. Por quê? Porque ele acreditou, ele teve fé. E ali, quando o pecado foi tirado dele, ele não precisava mais andar naquela cama. Ele é quem foi levar a cama, porque assim, quando Deus perdoa, a pessoa não é mais dominada pelo pecado, mas ele domina o pecado pelo Espírito de Deus. Fica com essa palavra, meu querido. Que Deus te abençoe, tá bom?